Saudar os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, igreja? E que essa paz ela venha reinar sempre dentro dos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e também louvar a Deus também pela sua casa e pela sua família. E juntos estamos louvando e exaltando e glorificando o nome daquele que está sentado no trono. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Ele conhece as suas obras. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 13 ao 22. Quero louvar a Deus também pelos nossos irmãos internautas, lembrando os irmãos que todo dia pela manhã nós estamos na oração da fé ao vivo no nosso canal, transmitido ao vivo. E Deus já tem curado pessoas à distância, tem um testemunho, creio que Deus vai fazer muito mais ainda. Todo dia pela manhã nós temos um personagem da Bíblia, começamos na segunda-feira, não foi? Segunda-feira Deus falou através de Ana, a fé de Ana no altar. Terça-feira Deus falou através da mulher do fluxo, né? E amanhã nós vamos estar também a mulher, a sogra de Pedro, que foi curada. É uma campanha, né, ao vivo, onde nós louvamos, meditamos a palavra e oramos junto com os irmãos ao vivo. É a oração da fé pela manhã, amém? Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos internautas e seguidores dos nossos canais sociais que estão ao vivo, assistindo aí. Deus abençoe você, sua casa. Tem palavra de Deus para a tua vida. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 13 em diante, que está escrito a palavra do Senhor, né? A partir do versículo 13. Glória a Deus. Leia o versículo 14 em diante, irmãos. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te e dar minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e com lírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, se pois zeloso se arrependeres. Repete esse versículo 19. Eu repreendo e disciplino quantos eu amo, se pois zeloso e arrependeres. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito transmite à igreja. Põe a sua Bíblia sobre o seu assento, vamos orar. Deus e soberano Pai, eterno Senhor Deus dos céus e também, meu Deus, meu Pai, o Senhor de toda a terra, já nos colocamos, meu Pai, na Tua presença, Senhor Deus, meu Pai. Já se fazemos, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, neste lugar. Pedimos, meu Deus, pela Tua infinita graça e também a misericórdia do Senhor. Estende as Suas mãos, meu Pai, nesta noite, sobre esse recinto, sobre esse altar. E desse altar, Senhor Deus, meu Pai, seja transmitido, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra. Voltar a Tua palavra, ela venha transmitir, meu Deus, meu Pai, aos nossos corações, não exatamente aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Teu Espírito, Ele queira falar a cada coração. Cria em nós, meu Deus, um Espírito reto. Visita, meu Deus, este lugar, e aonde alcançar, Senhor Deus, meu Pai, este áudio, que haja, Senhor Deus, meu Pai, manifestações
pela tua palavra, em nome de Jesus. Sente glorificando a Deus, adorando a Deus nessa noite, amém? Eu fico olhando para essa igreja de Laodiceia, a qual o Senhor Jesus ali, ele relatou, era no livro a qual nós tomamos leitura. Eu fico olhando para essa igreja de Laodiceia, e uma das coisas que me saltam aos olhos foi o fato daquela igreja acreditar que Deus estava com eles. Isso é muito sério, e isso corre nos dias de hoje em muitos outros lugares, em muitas outras igrejas presentes, na vida de muitas pessoas que servem a Deus. Laodiceia era uma igreja que eles acreditavam que Deus era com eles, que Deus fazia parte do seu convívio, que Deus fazia parte da sua vida. Acreditavam eles que Deus os abençoava de maneira grandiosa. E por essa razão, tendo em vista as bênçãos de Deus, eles diziam que Deus estava com eles. Até mesmo é usado o termo, e eu creio que é comum, todos nós usamos, e se não usamos, ouvimos alguém usar, o termo em que ter a bênçãos, ou ser abençoado, significa ter Deus na vida. Quem já ouviu isso, ou talvez já se manifestou? Em ter bênção é o sentido de você ter Deus na vida. Muitas vezes as pessoas entendem que ter as bênçãos de Deus é um forte indicativo em que Deus está na sua vida, de que Deus está nas suas vidas. De antemão, irmãos, eu já digo que as bênçãos de Deus não é suficiente para dizer que Deus está conosco. É muito complexo, irmão. Leva a muita complexidade nós chegar a dizer que se eu estou sendo abençoado é porque sinal Deus é comigo, é porque Deus está na minha vida. As graças que são alcançadas por nós não quer dizer que Deus está aprovando a nossa conduta ou nosso estilo de vida com Ele. Versículo 15, Deus está dizendo: conheço as suas obras. Aqui está uma verdade escrita nesse versículo. O próprio Deus está falando à igreja de Laodiceia: eu conheço as suas obras. Deus conhece o vínculo que nós estamos tendo com Ele. Deus sabe do relacionamento que nós estamos tendo com Ele. Se é um relacionamento superficial, se é um relacionamento raso, ou se é profundo. Seja raso, seja superficial, seja profundo, Deus conhece as nossas obras. Deus nos conhece. Deus conhece o teu deitar. Deus conhece também o teu levantar. Deus conhece você em toda maneira de você viver. Deus conhece você quando você ainda vai pensar. Deus conhece você quando está pensando. Deus conhece você quando sai para o teu trabalho. Deus também conhece você quando você retorna do seu trabalho para a sua casa. Em qualquer área da sua vida, Deus sabe quem você é. Isso é muito sério. Eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é, Deus está falando. E muitos irmãos, naquele grande dia, vai ouvir essas palavras. Há muitos que se dizem ser salvos e naquele dia serão perdidos. Há muitos que se dizem a probabilidade de estar hoje perdido serão salvos naquele dia. É muito complexo o relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que viver um relacionamento com Deus profundo, alicerçado na palavra do Senhor, para que quando vinham as tentações, quando vinham os ventos, quando vinham as tempestades, nós podemos até balançar, mas nós estamos firmados. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso quando nós construímos a nossa casa na areia e quando nós também construímos a nossa casa na rocha. Ambos, na areia ou na rocha, vem vento, vem tempestade.
Mas quem constrói a sua casa na rocha permanece firme, porque a sua casa tem um alicerce. Agora, se aquele que constrói na areia, basta vir o primeiro vento e derruba a casa. Quando a palavra de Deus fala e coloca casa, está falando da nossa vida espiritual com Deus, está falando do nosso relacionamento com Deus. Há pessoas que vivem um relacionamento com Deus superficial, vivem um relacionamento com Deus raso, e isso, irmão, é um perigo, porque cai nas tentações, se afasta das presenças do Senhor. Por isso que é importante nós alicerçarmos, e somente a palavra de Deus pode ser a rocha a qual nós firmamos a nossa casa, a qual nós firmamos o nosso relacionamento com Deus. Em qualquer área da sua vida, Deus sabe quem você é. Deus nos assiste no nosso cotidiano. Deus assiste, Ele está te assistindo agora, enquanto você está nesse culto. Você sabia que além disso que eu vou te dizer, não se escandalize. Deus sabe o que você está falando. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe a maneira como você está agindo, o que você vai dizer, como você vai se comportar depois do culto. Deus sabe quando você chegar na sua casa, e se tudo aquilo que você recebeu aqui vai permanecer contigo, ou lá você vai jogar tudo por terra. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando você chegar em casa, se você vai brigar com a tua esposa. Deus sabe quando você chegar na sua casa, você vai brigar com teus filhos, com o teu vizinho. Deus sabe todas as coisas. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele assiste o nosso cotidiano. Ele sabe as nossas intenções do coração. E Ele diz de cara: eu conheço as suas obras. Deus está chegando para a igreja de Laodiceia, irmãos. Nós estamos falando num contexto de igreja. O próprio Senhor chega para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava que estava cheia de Deus. Era uma igreja próspera, irmãos. Laodiceia era uma igreja próspera. A prosperidade nunca foi um grande indício de que Deus é na vida de alguém. Não, irmãos. Porque até então você pode receber aí algo aí tão grande. Quem diz que é Deus que está entregando? Quem diz que Deus que está te abençoando? O inimigo das nossas almas também entrega grandes bênçãos nas nossas vidas. Claro que não são as bênçãos igual comparadas às bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são eternas. As bênçãos de Deus são bênçãos que permanecem para sempre. As bênçãos que o inimigo das nossas almas entrega para nós são bênçãos momentâneas, coisas que surgem e depois se acabam. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus sabe quem nós somos perante a Ele. Deus conhece as nossas identidades. Ele conhece a minha identidade. Ele conhece a identidade de cada um que está nesse lugar aqui nessa noite. Ele conhece as suas obras. E Ele diz: você não é frio e você também não é quente. Aqui está o perigo. Aqui está para nós se atentarmos ao que Ele está dizendo. Você não é frio, você não é quente. Você já se perguntou qual é o estágio que você está perante a Deus? Porque o estágio que nós estamos perante a Deus, ele vai definir o nosso amanhã. O estágio que nós estamos hoje perante a Deus é o que vai nos dar força para sobressair as tentativas do inimigo das nossas almas. O estágio de relacionamento, de profundidade com a palavra de Deus é o que vai dizer como nós estamos com Deus. E cabe cada um refletir. Uma coisa que é, quando Deus disse: eu conheço as suas obras, Ele está deixando bem claro. Isso mostra uma realidade que para Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Ou você é capaz ou você é incapaz. Existem dois tipos de pessoas, irmãos. E Deus ele repara muito bem esses dois tipos de pessoas apenas.
Neste mundo que nós vivemos, só existe dois tipos de pessoas: aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Não tem terceiro, não tem quarto, não tem quinto. Ou nós somos aqueles que servem a Deus com toda sinceridade, com toda fidelidade, com toda a garra, porque servir a Deus é como você agarrar com unhas e dentes, porque é difícil, mas não é impossível para ninguém. Eu sempre digo que o que te faz permanecer na presença é o seu testemunho de vida, é você ver quem você era e quem você é hoje, é o que te faz permanecer nessa fé. Ele mostra a realidade. Para Deus, ou somos ou não somos, ou fazemos ou não fazemos, ou seguimos ou deixamos de segui-lo, porque seguir a Deus de qualquer jeito é melhor não seguir, porque não tem diferença de você seguir Ele de qualquer jeito e não seguir. Você está no mesmo barco. O que está faltando aí é uma definição, né? Ou você é melhor, irmãos, porque as coisas de Deus é muito sério. A Bíblia diz que antes não conhecesse o caminho da verdade, e hoje, conhecendo o caminho da verdade, se desviando em outros caminhos. É uma maldição que Deus está trazendo. Deus está mostrando que, olha, hoje vocês conhecem o caminho da verdade e não quer trilhar no caminho das verdades. Troca o caminho das verdades pelos caminhos tortuosos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser retos. Está cheio, irmão. E o inimigo das nossas almas, o diabo, ele coloca vários caminhos à nossa frente, que ao ponto de vista humano parece ser reto, mas o final deles é morte e é destruição. Por isso que temos que viver no Espírito, temos que meditar no Espírito, temos que viver sinceramente em todo tempo em Espírito, para que quando vier os caminhos tortuosos, para que quando vier a ostentação, quando vir todo aquilo que o inimigo traz sobre a nossa vida, nós estamos atentos, sabemos que aquilo não vem de Deus e vem do inimigo. É isso que a palavra do Senhor está trazendo. Louvado seja Deus. Ou somos ou não somos, ou fazemos, ou seguimos ou deixamos de seguir. Não existe uma média com Deus. Não existe média com Deus, irmão. Deus não trabalha com a média como você trata. As coisas de Deus é positiva. As coisas de Deus são retas. Deus não é, a Bíblia diz que Ele não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós somos abençoados por Deus, mas nós temos que viver as bênçãos que Deus tem para nós. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é você viver as bênçãos que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Verso 16, ele diz: assim porque és morno. E aqui nós podemos tirar, irmão, 3 estágios. Diga, 3 estágios. A qual essa palavra vai trazer? Diga, morno, quente e frio. Laodiceia era uma cidade muito rica, porém passava por uma crise de água, ao ponto de precisar pegar água da cidade vizinha. Laodiceia extraía a água de uma fonte quente. E o que me chama a atenção, que mesmo Laodiceia sendo rica, não era rica suficiente, porque faltava a água para beber. E Deus, na sua misericórdia, Ele trata o fenômeno que a Laodiceia, aquela cidade, e aquela igreja que vivia em Laodiceia, para mostrar o quanto eles estão com Deus, o quanto eles estavam vivendo um relacionamento com Deus. Como demorava, a Bíblia diz que demorava a chegar a água da cidade vizinha para Laodiceia. Entende uma coisa, que a igreja de Laodiceia estava vivendo a mesma coisa. Pegava a água de uma cidade vizinha. A água, quando chegava, a água era quente, era de uma fonte quente. De tão longe que era, ao chegar na cidade de Laodiceia, a água ainda chegava morna. E quem de nós bebemos água morna? Alguém bebe água morna? Você aí bebe água morna? Creio que não. Eu também não bebo água morna. A água morna é quase que, qual que é o nome certo? Purgante, irmão.
Toma um copo de água. Você pode estar com o intestino preso, enfim, com alguma situação, a barriga está meio ruim. Toma meio copo de água morna. Se jogar um sal ainda, um pouquinho de açúcar, vira aí um laxante. Então aquela e Deus ele fala. Porque Deus chega ao ponto de falar que aquela água, a atitude, o relacionamento que eles viviam, trazia náusea. E náusea é o quê? É vômito. Deus estava vomitando a atitude deles. Como demorava a chegar aquela água, essa água quando chegava, eles não estava boa para consumo. E ela descia quente e vinha perdendo a temperatura, até chegar morna ainda. E quando chegava em Laodiceia, para as pessoas, elas estavam mornas, irmãos. Então é muito forte a maneira como nós estamos vendo, como que o Senhor está falando com cada um de nós. Aquela água que o povo precisava, quando chegava, ainda chegava num estágio de morna para eles. Laodiceia, e quando chegava em Laodiceia, para as pessoas ela estava morna. E Deus compara esse contexto dessa cidade com o estilo de vida que as pessoas levavam, com o estágio espiritual das pessoas. Deus ele pega aquilo que era patente aos olhos deles. Deus pega aquele sofrimento que eles estavam vivendo para mostrar a realidade. Muitas vezes Deus vai usar de situações para mostrar para nós como nós estamos com Deus. E muitas vezes quem vai mostrar para nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele que vai mostrar a maneira como nós estamos relacionando com Deus. Ele que vai mostrar o pecado em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo. Olha, você está em pecado. É como se estivesse alguém falando dentro de nós assim: olha, você está em pecado. Você precisa sair do pecado. Porque senão você vai morrer no pecado. O Espírito Santo, ele ainda diz, ele intercede por nós, né? Deus, ele trabalha dessa maneira. E Deus diz: olha, vocês estão como a água que vocês bebem. Laodiceia estava bebendo uma água morna. E Deus, olha, vocês estão com... o relacionamento que vocês estão tendo comigo é igual essa água. Vocês não conseguem beber a água morna que vocês trazem da fonte quente. E da mesma forma que vocês não conseguem beber essa água morna, eu também não tolero o estágio morno que vocês estão comigo. Deus estava falando: eu não tolero a maneira como vocês estão relacionando comigo. Eu não tolero esse estágio morno que vocês estão vivendo, o relacionamento. Deus está falando, irmãos. E Deus tem falado ao longo do tempo para a sua igreja. Laodiceia vivia isso. Da mesma forma que vocês não conseguem beber, eu não consigo também ver como vocês estão se relacionando comigo. E eu vejo 3 estágios. Em que estágio nós estamos, irmãos? Dentro desses 3 estágios, nós podemos olhar para nós e refletirmos e vermos qual desses estágios nós estamos vivendo. Porque cada um de nós podemos estar vivendo um estágio, seja ele morno, seja ele quente ou seja ele frio. Nós estamos vivendo dias em que há tamanha importância que a nossa vida com Deus venha estar em um estágio quente, porque os dias estão se findando. Jesus está voltando para buscar a igreja, e Ele vai vir buscar uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja que vai subir no arrebatamento. Não vai subir uma igreja fria, irmãos. Não vai subir uma igreja morna de qualquer jeito, não. Vai subir uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E o que é a presença de Deus? É o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem se esfriado. E nós estamos vivendo esses dias onde o pecado se multiplicou e ainda tem de se multiplicar mais ainda, de maneira tamanha que as pessoas estão frias espiritualmente. E a razão disso é a falta da presença de Deus na sua vida.
Quando você vê alguém frio demais, irmão, é a falta da presença de Deus na vida dessa pessoa. Não há possibilidade, não há indícios contrários ao que eu estou dizendo. Quando você vê uma pessoa fria, uma pessoa afastada da palavra, dos caminhos do Senhor, é a ausência de Deus na vida dessa pessoa. A única coisa que faz separação de nós com Deus é a sua ausência. Se Deus estiver na nossa, se Deus, a Bíblia diz assim, João, que se nós estivermos do Senhor e a sua palavra estiver em nós, está entendendo? O problema, irmãos, é que nós queremos estar no Senhor. Nós vivemos uma geração que quer estar no Senhor, mas não quer estar na palavra. Nós vivemos uma geração que reconhece Deus, mas ainda não reconhece o seu Filho como Jesus Cristo. E é necessário, irmão. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o único intermediador que nos leva a Deus. É o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Por tantos caminhos que muitos querem percorrer, Jesus ainda deixou claro: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Dentro de tantas verdades que nossos ouvidos ouvem aí, porque tem verdades também enganosas. Tem verdades, irmão, escute isso. Tem verdades que vêm de fontes enganosas. Tem muita fonte enganosa pregando a verdade. E é por isso que nós temos que estar em total fogo do Espírito Santo, porque quando nós ouvimos a verdade, nós sabemos pelo Espírito se essa verdade ela vem de Deus ou vem. Nós estamos vivendo dias assim. A razão disso é a falta da presença de Deus. E Deus ele pega a situação de Laodiceia para com eles, que para eles era comum viver daquele jeito. Olha como que é, ó. Laodiceia era muito rica, Laodiceia era muito próspera, e por ser rica, por ser próspera, achava que Deus era com eles. E Deus olha, porque Deus nos observa. Deus observa cada um de nós, e Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe como você está com Ele. Ele sabe como você está se relacionando com Ele. Ele sabe como você vai se relacionar com Ele amanhã. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, está em todo lugar. E eu quero trabalhar em cima de 3 estágios que Deus ele mostra nessa palavra nessa noite. O estágio frio, o estágio morno e o estágio quente. Ou o nosso relacionamento com Deus, ou ele está frio, ou ele está morno, ou ele está quente. O nosso relacionamento com Deus de algum jeito é que está. E cada um de nós sabemos como nós estamos. Ou estamos frios, ou estamos mornos, ou estamos crentes. Um relacionamento frio. Escute bem isso, irmãos. Há muitos que estão vivendo um relacionamento frio com Deus dentro da igreja. E não estou falando apenas de membros. Eu estou falando também de líderes que estão aqui, ó. Existem muitos líderes eclesiásticos, existem muitos pastores hoje em dia que estão vivendo um relacionamento com Deus frio, irmão. Então, não só quem está ouvindo, quem é membro, quem é ovelha, mas também existem muitos mestres que estão ministrando a palavra, mas você pode ver um indício de você conhecer quando aquela pessoa está fria, é quando aquela palavra não traz impacto, é quando aquela palavra ela não gera, quando, é muito simples se você entender. A Bíblia não nos deixa cair em contradição, irmão. Caímos porque queremos, porque não queremos deixar de lado o lado de menino. Paulo ele fazia, antes eu era menino, falava como menino, agia como menino, se manifestava como menino, mas hoje não sou mais menino, hoje eu sou homem. Paulo fala da importância de nós deixarmos de lado o nosso lado menino e crescermos. A Bíblia diz também que nós não podemos ser igual a meninos, sendo levados por qualquer vento de doutrina.
Temos que amadurecer, irmãos. Temos que crescer na fé. Porque não adianta querermos ser uma igreja próspera e uma igreja sem a presença de Deus. É o que mais tem aí fora, irmãos. Talvez você passe em frente e você olha quanta gente. Mas e aí, irmãos? E a situação que está aquela igreja? Porque o fator de uma igreja estar cheia não quer dizer que Deus está presente ali, irmãos. Isso é muito sério para nós atentarmos. Tem muita igreja vazia. Eu, como ando muito e viajo bastante, eu vejo muita igreja vazia, que quando você entra, você já sente a presença do Senhor. Eu estive ministrando outro dia numa igreja por lá. Quando o coral de jovens chegou para louvar, eu estava sentado aqui atrás. Quando eu vi, eu senti a glória de Deus. E Deus me usou poderosamente em profecia para aquele jovem. Eu me emocionei aqui no altar. Eu chorei aqui porque eu vi a glória de Deus naquele jovem. Sabe quantos tinha na igreja? Não tinha nem 17 pessoas. Mas era uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo, irmão. Isso é a diferença. Então aquele que... O relacionamento frio é aquele que nós não temos tempo para Deus. Uma pessoa fria, irmão, é uma pessoa que não tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo para vir para o culto. Ó, o inimigo, ele age de todas as maneiras para a pessoa não vir para o culto. Eu, como pastor, eu escuto de tudo pelo telefone. Eu, como pastor, irmãos, eu escuto de tudo pelo telefone. Pastor, não dá para mim hoje, a minha roupa está suja. Pastor, não dá para mim hoje, estou cansado. Pastor, não dá para hoje, o dente está doendo. Pastor, não dá para mim hoje, eu tropecei e quebrei a unha do dedão. Pastor, minha unha está encravada. Você está entendendo? Então, como pastor, nós ouvimos de tudo. Uma pessoa fria espiritualmente, isso é grave, irmão. É muito grave. Um relacionamento frio é aquele que não tem tempo para Deus, irmão. Ele tem mais tempo para o trabalho, para suas coisas seculares. Vem para cá. Tem mais tempo para sua família. Tem mais tempo para a rede social. Tem mais tempo para a televisão. Na conversa entre os amigos, nas calçadas. Isso é uma pessoa fria. Então uma pessoa fria, ela não tem tempo para Deus. E é aquele que as coisas de Deus não compõem o seu contexto de dia. Ou melhor, uma pessoa fria é uma pessoa que o contexto, as coisas de Deus não compõem o seu estilo de vida, ou melhor, o seu dia a dia. Porque o nosso dia a dia, nós podemos escolher o que nós trazemos para Ele. Cada um de nós, eu disse outro dia que amanhece o dia, cada um de nós com 46 é Deus dando oportunidade, irmãos, para nós se relacionar. Já amanhece o dia com oportunidade. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é para sempre. E pela manhã Ele ainda renova as nossas forças. Nós somos tão miseráveis perante a Deus que Ele olha e fala: eu renovo as suas forças, eu renovo as suas forças, eu renovo as suas forças, eu renovo as suas forças. Mas você quer? Se quer, eu te renovo, te renovo, te renovo. Pessoas frias não tem tempo para se relacionar com Deus. Um estágio frio é aquele a qual Deus não é o centro da sua vida, irmãos. Não é o centro da sua vida. Uma pessoa fria não consegue, não tem nem respeito à casa do Senhor, meu Deus. Uma pessoa fria não consegue ver Deus no centro da sua vida. Uma pessoa fria não consegue. A Bíblia diz o que no Salmo 127? Se Deus não edificar uma casa, em vão trabalham os que edificam. Uma pessoa fria não consegue ver Deus, irmão, ver Deus no centro
da sua vontade, não consegue ver Deus nas suas causas, não consegue ver Deus no seu trabalho. O estágio frio é aquele que Deus não está no centro da sua vida. E nós vivemos numa sociedade a qual as pessoas estão frias, aonde as pessoas têm se afastado de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o esfriamento espiritual atrai a morte espiritual, irmão. Quando uma pessoa se esfria, espiritualmente falando, ela está morta espiritual. Então é possível, pastor, uma pessoa estar dentro da igreja? É possível uma pessoa estar sentada no banco? É possível uma pessoa estar aqui e morta espiritualmente? É possível. Quando todo o nosso contexto, ou todo o nosso estilo de vida, Deus não está no centro. Laodiceia vivia isso. Laodiceia não perdia um culto. Laodiceia estava em todos os departamentos. Abria a boca e Deus soava na sua voz. Mas Deus, ele olha, não, felizmente vocês não estão comigo. Tudo que vocês estão vivendo, olha, imagine Deus chegar para a igreja dele. Vamos supor, nós estamos aqui lotados e o Espírito de Deus se manifesta aqui agora e olha para cada um de nós. Vocês estão louvando, vocês estão pregando, vocês estão na igreja, vocês oram, vocês fazem campanha por vocês, pela família, mas eu não estou com vocês. Sabe o que leva Deus a dizer isso? Ou sabe o que nos faz sentir a ausência de Deus? É o nosso pecado. É o pecado, irmão. O pecado é enganoso, porque o pecado ele trabalha na nossa consciência, achando que nós estamos bem com Deus e não estamos. Pode pecar, é assim, continue, faça. O inimigo do acusador. Eu assisti um vídeo na internet, eu vou mandar para os irmãos, quem puder. Uma mãe de santo chegou numa igreja lotada e ela apontou para todos, o porteiro, e falou: porteiro, você está assim, né? É, mas eu sei que você está no adultério, está adulterando. Chegou para a irmã: é, irmã, você está aqui dando glória a Deus, mas você bateu no seu esposo na porta da igreja que eu vi antes de você entrar. É, irmã, e você está aqui adorando a Deus, mas não larga a fofoca. A mãe de santo começou, tomada pelo espírito do capiroto, começou a apontar para todo mundo. E quando chegou no anjo da igreja ali, ela disse: você eu não toco, porque é um varão do teu lado. Agora me diga uma coisa: por que aquele varão? Por que aquela pessoa que estava ali, que vivia na presença de Deus, não fez alguma coisa? Por que, irmãos? Porque Deus, ele permite o escândalo. Deus permite que você caia para que você aprenda a viver. Tem muitos caindo, e a Bíblia diz em Apocalipse que tem que levantar e voltar ao primeiro amor. Porque nessa caminhada com Jesus, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos, e quando tropeçamos, perdemos alguma coisa, perdemos uma essência. Talvez você orava mais, talvez você louvava mais, talvez você se sentia mais na presença, você caiu. Quando cai, nós perdemos, e por isso que nós temos que levantar e voltar ao primeiro amor. E aquela mãe de santo, ela pegou e apontou o pecado de todo mundo dentro da igreja. E você sabia que o inimigo das nossas almas vem fazendo isso dentro da igreja? Não só agindo de forma física, interligado com a espiritual, envergonhando os irmãos da fé, envergonhando os filhos de Deus, mas aqui, na nossa mente, acusando. Pode pecar. Deus só quer o coração. Lembra de Eva e a serpente? O que a serpente falou? Ela injetou aqui na mente de Eva: aquele fruto ali, com certeza não morrerás. O diabo sabe. Com certeza não morrerás. E a Eva caiu. E tem muitos que estão caindo, irmão, porque estão dando lugar ao espírito da dúvida. Eu posso me reconciliar, e o Senhor? Não, irmãos. Alguém pode orar por mim? Não, irmãos.
Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor para sempre. Então eu posso. Tem muita gente pegando um estilo de vida da Bíblia, implantando na sua vida como como um versículo isolado. E quem vive o versículo isolado nunca vai conhecer o texto e o contexto que leva o versículo. O que me faz aprender o versículo é o texto e o contexto. Se não tiver texto e não tiver contexto, eu nunca vou viver a palavra do Senhor por completa. Tem muita gente, irmão, vivendo a Bíblia pela metade. E o estágio frio é assim, é muito grave. Nós vivemos vendo que as pessoas estão se afastando de Deus. E a Bíblia também fala do estágio morno. É o estágio a qual a igreja de Laodiceia estava. Agora esse aqui é o estágio que a Laodiceia estava. Laodiceia, a igreja de Laodiceia estava vivendo um estágio morno. Aqueles membros, aquelas pessoas se relacionavam com Deus, irmão. Se relacionavam com Deus. E tem muita gente se relacionando com Deus. Se relacionar com Deus é fácil. O problema é Deus se relacionar com você. Eu vou repetir. Relacionar com Deus é fácil. Porque até então, você pode relacionar com Deus do jeito que você quer, da maneira como você quer, pensamento, estilo, conduta, enfim. Agora, a diferença é Deus se relacionar com você. Por isso que eu disse no começo do trabalho, Paulo, quando ele chegou, ele falou assim: hoje eu não vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Por que Paulo disse isso? Por que você acha que Paulo disse isso? Porque se nós dissermos que nós vivemos em Cristo, nós caímos em contradição. Porque você pode viver em Cristo da maneira como você quer. Você se relaciona com Cristo como você quer. Você vai, as suas vontades vão se prevalecer. As suas razões, o que importa para mim é eu estou vivendo em Cristo. Agora, Paulo disse assim: hoje eu não vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. O que faz a diferença é Ele viver em mim. Porque quando Ele viver em mim, eu não ando mais em trevas. Quando Ele viver em mim, eu não caio mais no pecado. Quando Ele viver em mim, eu sobressaio as tentações. Quando Ele viver em mim, eu não sou frio e não sou mole. Eu sou crente, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor está falando. O que faz a diferença não é eu viver em Cristo, mas é Ele viver em mim. O que faz a diferença não é eu apenas ouvir essa palavra, mas eu ser praticante dela. O que faz a diferença é eu pegar essa palavra pela fé, e a fé e a palavra andar junto de mão dada. O que te faz um crente cheio do fogo, cheio do Espírito, é a fé de um lado e a palavra do outro. É agarrado assim mesmo, irmão. Porque se você não... Eu uso a expressão com força para mostrar que se você não colocar em prática, abraçar a oportunidade, ela vai. Porque essa palavra a Bíblia diz: chegará o dia que ela não vai ser mais pregada. Chegará o dia que você vai desejar andar com ela e já era. Então o relacionamento morno é isso. O estágio a qual aquela igreja de Laodiceia estava. Aqueles membros, aquelas pessoas se relacionavam com Deus de uma maneira muito, muito religiosa. Tem muita gente, irmão, se relacionando com Deus de uma maneira religiosa. E a religião é vã. Porque a religião te contradiz a Escritura Sagrada. A religião pode te levar a você a caminhos diferentes. A religião pode te levar a você a trilhar caminhos que a palavra de Deus não está caminhando. Então muitos, o estágio morno ali fala muito da religião, da religiosidade. Muitas vezes temos que ter cuidado de nos tornarmos meros religiosos. Não para que não venhamos pronunciar algo que não vivemos. E Laodiceia está, por isso que Deus se levantou, por isso que Deus se manifestou, porque Laodiceia dizia o que não era. E Deus não se agrada com quem diz que é e não é. Deus não se agrada com quem vive em cima do muro. Deus não se agrada com quem tem dupla personalidade, dupla face. E Deus, Ele fala: eu levanto e tiro a tua máscara. Deus chegou para Laodiceia: olha, vocês são mornos. Vocês dizem que são isso, são aquilo, mas vocês não são. Vocês são meros religiosos.
Olha, nós temos que tomar cuidado para não pronunciarmos algo que nós estamos vivendo, porque tem muita gente pregando, mas não está vivendo. Tem muita gente buscando e não conhece, nunca chegou a lugar nenhum. E o perigo, irmão, é você viver 30 anos buscando a Deus e morrer sem encontrá-lo. E tem muita gente descendo a sepultura agora, que passou uma vida inteira buscando a Deus dentro da casa de Deus e nunca encontrou o Senhor. Talvez o maior perigo dos nossos relacionamentos com Deus é viver uma vida eterna aqui nessa terra, buscando a Deus e não encontrá-lo. E muitos estão buscando a Deus e não têm encontrado. Porque é necessário nós abrirmos a porta do nosso coração. Que a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta, eis que eu abro, se abrires, eu entro. Se não abrires, não entro. Tem muita gente servindo a Deus, buscando a Deus, mas o coração é de pedra. E relacionamento com Deus só vem de um coração quebrantado. Salmo 34 diz: Deus não resiste o coração quebrantados, e mais salvos contritos de espírito. Quando nós se quebrantamos, o nosso espírito também se contrai, irmãos, com a gente. Mas Deus salva os contritos de espírito. O que Laodiceia estava vivendo é isso. Muitas vezes nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Vida com Deus, ou melhor, relacionamento com Deus não é ficção. Não, o relacionamento com Deus não é ficção, não é teoria que a gente cria da maneira como queremos criar. Não é algo que ilusoriamente nós estamos assistindo igual um filme. De repente o filme tem um começo, meio e fim. Relacionamento com Deus é algo diferenciado. Não é ficção, não é teoria. Tem que ser um relacionamento na prática. E como eu pratico um relacionamento com Deus? Vivendo dia a dia com Ele. E como eu vivo dia a dia com Deus? Pela palavra. 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 Porque não adianta eu ter oratória de oração. Não adianta eu viver de campanha, de jejum, de sacrifício, se eu não tiver a palavra. A palavra de Deus ainda é lâmpada para nossos pés. A palavra de Deus ainda é luz para os nossos caminhos. E quando nós estamos mornos, espiritualmente falando, nós não estamos nem quentes nem frios, irmãos. E Deus usa essa frio, morno e quente para nós se definirmos com Ele. Oh glória! Estamos vivendo num contexto de religiosidade, irmão. Estamos igual o sal dos céus. Estamos igual aquele povo quando Jesus chegava. Ajuda aí, igreja. Quando Jesus chegava, aqueles meros religiosos, fariseu, igreja, qual é a igreja? Fariseu. Estamos vivendo igual os fariseus, igual os saduceus, irmãos. Isso é o que? Religiosidade. Porque estamos na casa do Senhor, mas estamos mornos. Porque ele usa o termo morno aqui, é você estar na casa do Senhor todo dia, você lê a palavra de Deus todo dia, você abre a boca e dá glória toda hora, mas está morno. E está morno para Deus não tem serventia. Está frio para Deus não tem serventia. Porque o que tem serventia para Deus se nós estivermos cheios do fogo. A igreja tem que estar cheia do fogo. Se a igreja quer subir, se a igreja quer ser arrebatada, se a igreja quer ser preparada, tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. A cada vez mais se enchermos do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo esse contexto. E esse é o principal sentido dessa palavra morno. Esse estágio, essa condição não é agradável aos olhos de Deus. Basta você ler aí o versículo 16. Agora o estágio quente, o estágio espiritual é quando nós mantemos um vínculo, irmãos. Olha aí a diferença. É quando nós mantemos um vínculo de relacionamento com Deus profundo. O que faz eu ser quente.
quente mesmo, irmão. O que faz eu ser cheio do fogo, o que me faz eu pregar com autoridade, com unção, irmão. Não tem unção numa pessoa fria, não tem autoridade numa pessoa fria. Agora, uma pessoa morna, ela vai transmitir algo que não é verdadeiro, algo que é mentiroso, algo que é enganoso. Porque o frio, irmão, o frio, olha que interessante, o frio, a pessoa fria está totalmente distante de Deus. A pessoa morna está mais perto de Deus, mas também não tem serventia. Agora, quando ela está quente, quando nós mantemos um estágio quente, mantemos um vínculo de relacionamento profundo, e quando Deus ele é presente na nossa casa, quando Deus é presente na nossa vida, quando o Espírito de Deus está presente no nosso corpo, qual é templo e morada do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus está à procura, irmão. Está à procura disso aqui, ó. Ele não está à procura disso aqui, ó. Ele está à procura disso daqui, ó, para fazer morada. Porque se o Espírito de Deus fazer morada nisso daqui, ele mata isso. A carne. O que nos leva à separação é a carne, é as obras da carne. Agora, o que nos faz ser cheio do Espírito Santo, abre em Gálatas capítulo 5, é os frutos do Espírito Santo de Deus, é que nos faz ser cheio do fogo. Então, Laodiceia era uma igreja que se achava ser cheia do fogo, mas Deus chegou e falou: olha, vocês não têm nem água para beber, porque a água que vocês bebem é morna e vem de longe. E Deus tem falado aos nossos corações como está o nosso estilo de vida com Ele. Ou nós somos uma igreja fria, ou somos uma igreja morna, ou somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do fogo. É isso que o Senhor está falando. E quando Deus ele é presente na nossa casa, presente na nossa vida, presente no nosso trabalho, aonde você vai, as pessoas olham, olha o Zé Carlos é cheio do Espírito Santo. Olha a irmã Maria é cheia do é mulher de Deus. Zé Carlos é mulher de... Olha a Áurea, olha fulano, olha Paulo. Eles são cheios, sabe? A Bíblia diz que quando Neemias andava, as pessoas olhavam e falavam: ali vem Neemias. Quando a Bíblia refere sobre Eliseu, Elias, homem de Deus. Ah, pastor, mas era Elias. A Bíblia diz que Elias era homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões. Olha que interessante. Ele era homem como eu e você, como você, Zé Carlos. Elias era sujeito às suas paixões. Sabe só a diferença que fazia Elias ser grande homem de Deus? A intimidade que ele buscava cada dia a dia com Deus, o relacionamento profundo que ele tinha com Deus, a maneira como ele via Deus na sua vida fazia toda a diferença, e fazia a diferença que as pessoas notavam. Eliseu, homem de Deus, lembra daquela mulher na casa de Naamã? Lá em Samaria tem um homem de Deus, o profeta. Porque tem muita gente morno que recebe esse título de homem de Deus. Tem muita gente morno que recebe o título de mulher de Deus. Então nós não podemos se enganar, irmão, com qualquer fogo que nós vemos. Agora, é muito fácil você reconhecer um homem cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, cheio da palavra. Você quer reconhecer um homem de Deus, você quer reconhecer uma mulher de Deus, veja a palavra de Deus na vida dele. Porque uma palavra pregada aqui, ela gera cura aí. Uma palavra pregada aqui, ela gera libertação na sua vida. Mas agora tem um detalhe. Jesus pegou e falou assim: eis que o semeador saiu a semear. Pega aí, pega a semente. Pega a semente, caiu numa pedra, caiu no solo, o ladrão roubou. Ah, mas teve uma ali que pegou e nasceu, cresceu e deu frutos. É nós que determinamos qual tipo de solo nós somos. Então, às vezes, a palavra é pregada aqui com poder, a palavra é pregada com autoridade, mas que tipo de solo é você para estar recebendo a palavra?
Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Esse é o estágio quente, estágio profundo, louvado. Quando as coisas de Deus preenchem o nosso coração. Olha, quando as coisas de Deus preenchem isso aqui, ó, nós não damos lugar, irmão, ao pecado. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, dele é a raiz de todos os males. A palavra diz, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as janelas da vida. É sinal que se eu não guardar o meu coração, o diabo vai entrar por uma maneira. O diabo vai entrar pela pornografia. O diabo vai entrar pelo vício das drogas. O diabo vai entrar pelo vício do álcool. O diabo vai entrar pelo vício da fofoca. Enfim, o diabo vai entrar pela janela. Agora, se eu guardar o meu coração, oh glória, aleluia. É quando o Espírito de Deus derrama graça sobre nós. É quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus. Isso que nos faz ser um crente fervoroso. Isso que nos faz ser uma igreja cheia do fogo pentecostal. Uma igreja que tem autoridade na terra. Uma igreja que quando pisa, igual Jesus pisou em Gandara, os demônios vêm correndo e se postrar aos pés. Não faça mal conosco. Uma igreja que os demônios vêm e falam, lança-nos aos porcos, mas não faz mal. Isso é a igreja cheia do fogo. É uma igreja que encara o diabo como um adversário que já está derrotado. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário já está derrotado nas nossas vidas. Se já está derrotado, o que está me derrotando? E eu e você precisamos ser constantes com Deus. Temos que mantermos uma temperatura. E para manter uma temperatura tem que ter fogo. Porque se não tiver fogo, você vai viver frio. Porque se não tiver fogo, você vai viver sempre morno. Porque tem que pôr uma água na chaleira, coloca o fogo no mínimo, quase apagando, não está morno, não está aceso. O que importa é estar aceso. Porque estando aceso, a água não vai ser fria. Porque estando aceso, a água vai deixar de fria, vai passar para morna e ela vai ferver, irmão. O que faz um crente cheio do fogo, irmão, o que faz um crente cheio do Espírito é a permanência do fogo. É isso que Deus está falando. Se nós mantermos uma temperatura, e para manter esse tempo, tem que ter fogo, tem que ter presença do Espírito. E a palavra diz que a presença do Espírito tem que ser constantemente nas nossas vidas. Não adianta amanhecer o dia, irmão, e você já xingar fulano. Não adianta você amanhecer o dia e mandar o pelo. Cala a boca, faça isso. Se lascar. Não adianta, irmão. É muito sério. As palavras nos matam. Palavras matam nossos relacionamentos com Deus. Eu digo que palavras mal faladas trilham os nossos caminhos. Palavras mal faladas trilham em nós novos caminhos. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, a partir do versículo 2, parte B, que a nossa mente tem que ser transformada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O diagnóstico que Jesus fez à igreja de Laodiceia foi esse. Primeiro, Jesus identificou a falta de fervor espiritual, verso 15. Segundo, Jesus identificou que um crente morno é pior que um incrédulo, verso 15 está falando. Terceiro, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja de Laodiceia, que dizia que servia a Deus, que não tirava Deus da sua boca, a autoconfiança da igreja de Laodiceia era absolutamente falsa, verso 17. E Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provocava náuseas, verso 16. Tem muitos, irmão, provocando náuseas do Senhor. Deus está vomitando muitas práticas dentro da casa dele. É interessante, irmãos, que o Senhor falou aqui, que a atitude que vocês estão tendo está me provocando náusea. Você só vomita o que você só vomita aquilo que você ingeriu.
Deus, Ele pode até, mas também Ele pode, ó. A igreja de Laodiceia era de Cristo. Em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas. E Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Versículo 19. Deus está chamando a sua igreja nos últimos dias dessa terra para uma mudança. Deus está chamando. E essa palavra está soando nos nossos ouvidos. Nós estamos vendo a decadência espiritual. Nós estamos vendo o amor se esfriando. Nós estamos vendo a igreja do Senhor, que era para ser uma casa de misericórdia, negligenciando o Evangelho de Cristo, irmão. Nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas, mas são pessoas que estão cheias do que mesmo? As igrejas estão cheias de pessoas, mas as pessoas que estão na igreja estão cheias do que mesmo? Porque elas não mudam. Estão buscando a Deus por uma ideologia, buscando a Deus por uma crendice religiosa, buscando a igreja por uma teologia pregada, enfim, estão buscando, irmão, por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas estão vendo. Agora me diga uma coisa, e aquilo que elas estão sentindo, o que é mesmo? Porque estão vendo, estão ouvindo, mas não estão sentindo a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus é contrária à situação que nós estamos vendo. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viu, e os nossos ouvidos não ouviu, e ainda não desceu aqui, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem preparado coisas grandes, irmão, para cada um de nós. Tem bênçãos de Deus liberadas para nós. Agora cabe a nós usufruirmos das bênçãos que Deus tem a cada um de nós. Amém? Fique sobre seus pés, vamos orar. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Que nós possamos ser uma igreja cheia do fervor, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba essa palavra como palavra de Deus. Deus te abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Fica na paz.